Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Oriente Médio, sobre religião nessa região, né? Sobre as guerras e conflitos, sobre o sul da Ásia, sobre as ditaduras, sobre o eixo do mal, o Afeganistão e a Al-Qaeda, né? E o Paquistão. Bora lá? Então, o conceito a respeito do que vem a ser o Oriente Médio está ligado a países de cultura árabe, composto pelos países Síria, Egito, Líbano, Israel, Jordânia, Turquia, Chipre, Iraque, Irã, Sudão, Líbia, Arábia Saudita, Kuwait, Iêmen, Omã, Bahrein, Catar e Emirados Árabes. Além disso, alguns países do norte da África, como a Tunísia, Argélia, Marrocos, também podem ser incluídos nesta lista por afinidades culturais com os demais estados árabes, né? Este conceito foi originalmente criado por historiadores e geógrafos que dividiram o Oriente em três partes: o Oriente Próximo, o Oriente Médio e o Extremo Oriente, né? A religião, 92% da população, cerca de 292 milhões de pessoas, são muçulmanas, pertencentes às correntes sunitas e xiita. Também existem grupos menores, como os drusos e os alauítas. A religião abriga também 12 milhões de cristãos e 5 milhões de judeus, quase todos em Israel. Então, as guerras e conflitos. A região do Oriente Médio é bastante lembrada devido à diversidade das guerras existentes, como a Primeira Guerra Mundial, onde o Império Otomano foi destruído pelos vencedores da guerra, a Guerra dos Seis Dias, conflito entre os árabes e os judeus, e a Guerra do Irã e do Iraque, em 1992. Né? As principais guerras são decorridas por questões territoriais, 91 e 92, né? E pela briga de recursos naturais, como o petróleo. Podemos apontar o sul da Ásia como um dos eixos mais importantes na crise da dominação do imperialismo mundial. Diversos conflitos se estendem pelo Oriente Médio até o cordão de países do sul da Ásia. Os governos do Afeganistão, Paquistão, Índia, Nepal, Butão, Bangladesh têm enfrentado dias difíceis. O processo se intensificou após a invasão do Afeganistão e depois do Iraque pelo imperialismo norte-americano em 2002 e 2003. Atitudes revolucionárias vêm levantando a população de todos os países da região e essas atitudes se expandem pelos países do sul asiático com extrema velocidade. Países como o Paquistão e Bangladesh têm conexão direta com a desestabilização dos regimes do Oriente Médio e a situação de guerra civil agravou-se desencadeada a partir da intervenção dirigida pelos Estados Unidos da América. No entanto, os regimes políticos de todos os países do sul asiático possuem um eixo próprio de crise e revelam que é impossível sustentar o mito de que a democracia se estabeleceu como regime de paz, estabilidade e prosperidade. Os governos dos países do sul asiático, conforme o mapa mostra, né, são todos regimes autoritários e alinhados com o imperialismo norte-americano. A crise vivenciada pelos países do sul asiático se confunde com a do vizinho e estão entrelaçadas por disputas territoriais e pela divisão imposta de fora, na sua maioria, pelo imperialismo britânico que, para conter a crise que levou à desagregação de sua dominação sobre o Baixo Oriente, impôs a divisão dos países à medida de sua conveniência. Os países mais profundamente dependentes do imperialismo norte-americano hoje são os que enfrentam as maiores crises. O Afeganistão, localizado entre Irã e Paquistão, é a via de acesso ao sul asiático a partir dos países que compunham o extremo mais afastado da antiga União Soviética, o Turcomenistão, o Uzbequistão, o Tajiquistão. Juntamente com esses países, o Afeganistão faz parte da fronteira de uma importante região petroleira e a disputa pelo controle desta área é o centro da crise atual que levou à invasão deste país e do Iraque pelos Estados Unidos da América. Os interesses do imperialismo no petróleo do Oriente Médio, no entanto, são mais antigos. A Revolução Iraniana de 1979 esteve na origem da crise e gerou o posterior colapso burocrático da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A invasão soviética no Afeganistão foi produto da necessidade de estabilizar as fronteiras soviéticas diante do crescimento do islamismo revolucionário. A resistência oposta pelos Estados Unidos da América à invasão da burocracia stalinista no Afeganistão foi condicionada pela sua necessidade estratégica de impedir uma maior desestabilização da importante região petroleira. A queda da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas levou à completa desestabilização de toda a Europa Oriental e ao agravamento da crise nas fronteiras orientais da ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e o estabelecimento de um período histórico de retrocesso econômico das repúblicas principais da Federação. A crise do Oriente Médio agravou-se através da guerra entre Irã e Iraque, da Guerra do Golfo dos anos 90 e agora no fracasso imperialista no Afeganistão e no Iraque. A Al-Qaeda é apontada como refúgio da Organização Guerrilheira Islâmica Internacional e o Afeganistão foi prontamente invadido após o tentado contra as Torres Gêmeas do World Trade Center em 11 de setembro de 2001.
Estava aberta a porta que precisava ser aberta para que os planos de dominação do imperialismo sobre o petróleo de todo o Oriente Médio fossem concretizados. Cinco anos depois, o fracasso e a iminente retirada das tropas norte-americanas do Afeganistão e do Iraque mostram a profunda crise do imperialismo. O alvo na chamada Guerra ao Terror passou a ser mais um fator na desestabilização do imperialismo. O Paquistão é o único país islâmico que possui armas nucleares. Ele é controlado desde 1999 pelo exército e o general Pervez Musharraf atua como uma espécie de regulador da pressão na região, a serviço do imperialismo norte-americano. Este país é um produto do separatismo islâmico existente no interior da Índia desde o início do século XX e foi impulsionado pelo imperialismo para dividir a população local desde o início do século e concretizado após a crise da Segunda Guerra Mundial em 1947 com o fim da dominação britânica. A partir da década de 1970, o país viu uma sucessão de golpes que derrubaram sucessivamente o primeiro-ministro, o Zulfikar Ali Bhutto, derrubado e executado pela brutal candidatura do general Zia-ul-Haq entre 1978 e 1979. O governo militar só se encerrou 10 anos depois em um misterioso acidente aéreo que tirou a vida do general, do embaixador norte-americano e de oficiais de alta patente do exército paquistanês. A filha de Zulfikar Bhutto, Benazir Bhutto, assumiu o governo após eleições gerais em 1988. Foi demitido do cargo de primeiro-ministro 2 anos depois, sendo substituído por Nawaz Sharif, que iniciou um programa de liberalização da economia e incorporou a lei islâmica Sharia ao Código Civil do país. Pressões dos militares fizeram com que tanto o presidente Khan quanto o premier Sharif abandonassem o governo em 1993. Eleições gerais trouxeram Benazir Bhutto de volta ao governo. Bhutto foi demitido novamente 3 anos depois sob acusações de corrupção. No ano seguinte, Nawaz Sharif volta ao poder após as eleições até ser derrubado novamente em 1999. A oeste, o governo